Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos dar continuidade aqui à nossa reflexão a partir dos 8 anos da celebração do Natal em Grétio por Francisco de Assis. Este é o sexto o vídeo. Nós estamos fazendo essa sequência, né, que estou chamando de aula, a partir de um artigo que eu escrevi para a revista Steph, refletindo um pouco sobre esse momento tão importante da espiritualidade franciscana. Então, como é que Francisco, né, rezou e quais são as possibilidades, implicações para nós meditarmos, refletirmos sobre o Natal? Bom, hoje nós vamos falar do terceiro ponto deste artigo, que é o Conascer em Cristo. Então, eu convido você a ver esse vídeo em duas etapas, tá bom? Eu estou insistindo isto, se você realmente quer fazer aprofundar na espiritualidade, né, para que você pegue isso com mais assim, com mais firmeza, né? Às vezes a gente tem mania de só deixar o vídeo rodando e a gente querendo assim, né, não pegar profundamente e ficar só na superficialidade. Então convido você a refletir. Então, a primeira parte, vamos aí gastar uns 15 minutos e a segunda parte aproximadamente também mais uns 15. Então divida esse vídeo em duas partes, tá? No primeiro momento, então, vamos falar esse conascer em Cristo. Bom, vimos que a fenomenologia da vida, desenvolvida pelo filósofo Michel Henry, resgata a realidade encarnada do ser humano. O ser humano é o único capaz de sentir, né? A vida sempre se revela nessa imediaticidade de uma carne. Os objetos não sentem nada, somente o ser humano, né? Ela não precisa de comentários para se revelar. Nós somos o que somos. Antes de dizermos algo sobre a vida, aquilo que nós somos concretamente, nós somos. Nós nos revelamos a cada momento, né? Por isso precisamos ir às coisas mesmas de forma mais radical possível, para que não percamos em abstrações intermináveis. Bom, a teologia e a espiritualidade sempre devem lembrar deste mais originário dos fatos. O que é isso? Que originariedade é esta? A vida, né? Somos seres encarnados, concretos, reais, né? Não preciso falar de mim mesmo para ser eu mesmo, eu já sou, né? A singeleza da celebração realizada em Grétio, há 800 anos atrás, por Francisco, diz da realidade da nossa condição assumida pelo Filho de Deus. Aquilo que era frágil foi acolhido pelo Verbo, né? A carne nossa mesma, nossa condição foi chamada a um novo patamar de desenvolvimento. Eu cito num trabalho meu de pesquisa, eu cito o seguinte: a criança divina demonstra a fragilidade humana assumida por Deus. A encarnação é revelação da ternura divina para com o ser humano. O menino Deus é acolhimento, pois não deixa nada escapar na encarnação. Mostra que tudo assume e deseja profundamente a entrega de si pelos homens e mulheres. Então Francisco, que era um homem simples, leigo, intuiu os modos próprios de uma espiritualidade que não fica presa em comentários, para fazer e nem fazer para comentar, pois tudo devolve ao Criador, o único doador de todos os dons. O homem de Assis, junto ao povo de Grétio, nos ensinou que todos, de certa forma, somos teólogos, somos liturgia, no sentido que é a vida que fala de Deus. Olha que coisa bonita, né? Todos nós fazemos, celebramos a liturgia com o nosso próprio corpo, com aquilo que nós somos. Todo homem e mulher é o cantar de Deus mesmo e com a encarnação isso se faz de forma mais concreta e definitiva. Como assim? Deus é também homem, faz parte de sua criação e a eleva. Então, todo homem e mulher é uma liturgia de Deus, vamos dizer assim, né? A carne, a condição humana, santificada pelo menino, se tornou o caminho. Sem ela não há salvação. Sem sermos humanos não há salvação, né? Em Cristo. Tal carne é carente e a fenomenologia da vida nos ajudou a relembrar esse fato, que por vezes, né, queremos calar, pensando que somos onipresentes, onipotentes, né? Um corpo carne de nós mesmos
que reclama sem parar as condições de sobrevivência, né? Toda hora você tem sede, tem fome, tem necessidades afetivas, todos nós o tempo todo, né? Não é negando o que somos que seremos redimidos, mas é abrindo-nos para aquele que tudo assumiu e se entregou. Então não é negando aquilo que nós somos. Tem vezes, tem as correntes de espiritualidade por aí que nega a vida humana, aquilo que se é, né? Querendo ser anjo, sei lá, ser o que, alguma coisa que não é carne, né? Ou negar as nossas finitudes, né? Cristo assumiu aquilo que nós somos. A espiritualidade cristã, sendo encarnada em sua atualização, não se desvincula dos cuidados dos leprosos, dos pobres. Francisco está nessa dimensão, né? O Natal, celebrado em Gretchen, foi a festividade da fragilidade e da doação divina. Assim, nós, os filhos, somente adentramos no mistério da encarnação se encarnamos em nosso cotidiano a entrega de nossas vidas ao modo do Filho. No presépio em Gretchen, eles fazem memória. Aí está a promessa realizada, o caminho começado e a promessa futura, que é a ressurreição. A alegria da solenidade do Natal está fundada também no caminho aberto da plenitude, caminho de ressurreição. Somos igreja peregrina com destino à ressurreição. Todos estão incluídos, todos. Sejam pobres, leprosos, miseráveis. No menino deitado na palha está o caso irrepetivelmente supremo da realização humana. Tal realização consiste em que o homem é na medida em que se entrega. Isso foi revelado por Cristo. Nascer com Cristo na encarnação é encarnar na vida cotidiana seu evangelho rumo à plenitude. Né? Se nós olhamos para o fato inaudito da encarnação, é porque nós estamos atualizando. Né? Não tem como a gente olhar simplesmente no passado. Nós contemplamos, vemos, admiramos e atualizamos por graça de Deus isso na nossa vida, senão não teria sentido, né? Sem entrega ou cuidado do outro e da encarnação, da criação como um todo, não estaríamos na dinâmica existencial do Natal. Se não tivermos cuidado com a natureza, com o outro, não estamos na dinâmica do Natal. Pode esquecer, pode ter luz, pode ter árvore, pode falar, eu adoro o menino Jesus, mas se não tem cuidado com a própria criação, essa espiritualidade é sem carne, é sem corpo, ela é mentirosa, né? Ela é contrária, ela é gnóstica, qualquer outra coisa, mas não é cristã. Nos corpos mortos de nossos idealismos, vivendo uma vida egoísta, se assim a gente permanecer, né? Celebrando só a beleza do Natal externa, né? Como muito acontece hoje em dia, e o cuidado com o outro, com a vida, com o mundo, com o planeta é deixado de lado. É necessário, então, adentrar no caminho de connascimento com Cristo. Aqui eu estou dizendo connascimento, né? Nesse sentido assim de conhecer, né? Estar com, ou Cristo conosco, né? Não é um conhecer simplesmente intelectual. É uma abertura a Deus mesmo, que Ele se torne presente nas nossas vidas, na nossa carne. Aí nós vamos lembrar de um texto do filósofo, né, do Michel Henry, viver como eu transcendental vivente, dado assim numa vida que não a dá a si mesma, mas que é dada a ela na doação a si na vida absoluta, ou seja, é Deus que dá essa vida ao ser humano, que é a de Deus. Tal é a definição cristã do homem, sua condição de filho. Nós somos filho, com letra minúscula, no filho, com letra maiúscula. Né? Nós somos vida, com letra minúscula, na vida, com letra maiúscula. Essa condição do homem, como filho, é precisamente o que permite a salvação. E aí Deus encarnou e fez a sua revelação a nós. Tal atitude sempre se dá na concretude da carne e não sem sofrimento, pois somos presas fáceis de nossa condição pecadora. Então se dá de forma encarnada, mas nós temos resistências, queremos fugir de nós mesmos, queremos rejeitar a nós mesmos, né? Queremos pegar só a parte boa do ser humano, né? O que é agradável, o que é feliz, o que é gostoso. Não que essas coisas sejam ruins, são boas também, né? Mas a gente só quer essa parte.
A gente não quer, às vezes, o amor, porque o amor faz sofrer. A gente não quer a doação, porque a doação tira a nós do nosso tempo, né? E aí nós queremos ver pelo egoísmo, e aí não dá certo, né? No Natal do Senhor, o caminho está novamente aberto. No entanto, o percurso remete à quebra das representações humanas, das muletas humanas que se constituem para manter por si mesmo a vida de pé. Então, nós inventamos algumas coisas, né? Achando que a gente vai conseguir pelas nossas próprias forças, é, inventando desculpa para assumir a própria vida, para não assumir a própria vida e por aí vai. Por isso existe sofrimento para nós, para o ego, né? Para o nosso egoísmo. Se o grão de trigo caído na terra não moer, ele fica só. Bom, chegamos até aqui. Eu peço para que você agora. Né, eu falei 15 minutos, deu 10, olha que coisa boa, né? Se for possível, reveja o que eu falei até aqui. E agora a segunda parte do vídeo. Bom, estava comentando com vocês sobre esse trecho, né? Se o grão de trigo caído na terra não morrer, ele fica só. A questão do saber morrer, né? Para nós que temos essa tendência egoísta, todos nós temos, né? Alguma pessoa chega e fala assim: Ah, Frei, eu quero confessar que eu sou egoísta. Bom, tá, isso é bom você reconhecer, né? Que bom que você reconheceu. Mas você está só falando aquilo que é mais básico, né? Aquilo que nós. Que bom que você já chegou nessa consciência. Agora vamos tentar viver não assumindo os impulsos do egoísmo, né? Mas assumindo a doação que Deus nos chamou. Então, é preciso não responder. Egoístas a gente vai continuar até morrer, viu? No sentido de ter esses impulsos egoístas. Agora, se eu vou realizar esses impulsos, aí que vem o caminho de santidade, um caminho de sofrimento, muitas das vezes, uma luta, uma violência contra nós mesmos, nesse sentido, não negação, não repressão, né? É uma violência no sentido de ter forças para não realizar os nossos impulsos egoístas. Por isso que essa parte, né, ela precisa morrer no sentido que ela não vai ser atualizada, mas ela permanece ali. Francisco ficou experimentando, ou seja, treinado neste caminho, nesse morrer, né? Não fazer as vontades egoístas. A vida com os mais fragilizados, na meditação da paixão do Senhor e nas dores das próprias frustrações egoístas humanas, tornou Francisco mais terno, mais encarnado. Não sei se vocês já perceberam, é quando a gente passa por sofrimentos na vida, por frustrações. Não que a gente vai procurar, não. Não precisa, elas chegam, né, sem aviso mesmo, às vezes avisando. Elas vão chegar. E isso, às vezes, nós cristãos vemos nisso a possibilidade de amadurecimento, né? Então, nós não negamos o sofrimento, mas, pelo contrário, tiramos dele um aprendizado. Entendemos então que não podemos ver a festividade realizada em Grétio como um fato isolado, né, na vida de Francisco, como se fosse apenas mais uma ação piedosa de Francisco. Ai, que bonito, ele realizou o Natal em Grétio, né? Essas visões românticas, né, adocicadas, sentimentalistas, né, sentimentaloides, né? Ai, que bonitinho, ai, que lindo, ele está olhando a criancinha deitada numa manjedoura, né? Sem conhecer Francisco, sem saber quem é ele, né? Esse é um grande problema para nós, né? Nós franciscanos, então, devemos aprofundar mais. Então, no Natal, está celebrado por ele, está a manifestação de um caminho que foi se revelando desde o início de sua conversão. Então, desde a saída da casa paterna, no encontro com o pobre, com o leproso, do seu constante cuidado com os leprosos, hospitais, com a pregação, né? Sempre nessa percepção que o mundo rejeita Cristo, isso que o fere tanto, machuca tanto. Gente, o amor não é amado, o amor não é amado, presta atenção, né? E as pessoas não queriam ouvir, né? Eu não sei, tem hora que a gente quer romancear Francisco de Assis, a gente acha que todo mundo escutou o que ele dizia, todo mundo acolheu o que ele dizia. Gente, não, foi justamente pelo contrário, né? A maioria rejeitou mesmo, mesmo os católicos de Assis, né? Vamos lembrar, a Idade Média, todo mundo era católico, né? Tirando alguns hereges. Mas a grande maioria dessas cidades eram católicas, mas não queriam saber de Jesus Cristo encarnado. Ponto, ponto, né? E Francisco vai. Lembra que ele saía a pregar, jogavam pedra nele, né?
xingavam, né? Fazia a chacota dele, não só dele como dos irmãos, né? A gente tem que tirar essa roupagem romântica sobre Francisco, né? Senão a gente não entende a missão. Neste mundo tereis perseguições, né? Sereis rejeitados, né? Se perseguiram o mestre, imagina os discípulos. Então vamos lembrar disso, né? Está a manifestação de um caminho muito lapidado, muito treinado, muito árduo, né? Se Francisco fosse esse meio hipersensível, né? Porque a sensibilidade é positiva, mas a hipersensibilidade, ou traduzindo na nossa linguagem, o milindre, se Francisco fosse um milindroso, ele não tinha saído nem da porta de Assis. Ele nem entraria na cidade de Assis mais, ficaria, né, enfurnado em alguma caverna, né? Mas não, ele quis enfrentar a rejeição de Deus no mundo, né? E assim continuou a sua pregação. Muitos, né, escutaram, mas o grande número que não escutou ele também foi bem maior, né? O caminho foi se dando para Francisco dentro de um conascer, nascer junto com Cristo. Né? Lembra que o Evangelho diz: avise os discípulos para voltarem a Galiléia, ou seja, faça o mesmo percurso que eu fiz. Né? Essa é a ordem de Cristo. Faça o mesmo percurso. Né? Então, quando ele ressuscita, né, e aparece as mulheres, avisa os meus discípulos para voltarem a Galiléia. Lá eu vou aparecer a eles, né? Eu me revelarei a eles. E assim, ou seja, a força do ressuscitado que dá vigor à igreja nascente. Então, neste caminho que Francisco vai conascendo com essa experiência, né, com essa vivência concreta com Cristo. E Cristo está onde? No irmão que chega, como diz o tempo do advento, né? Cristo nos vem na pessoa do irmão. Querer olhar o menino naquela noite foi intuir de um percurso, né? Foi um processo de intuir, de um caminho longo que continua se desdobrando até a chegada da irmã morte corporal. Então, não podemos separar, como estou dizendo, né? Não podemos separar a compreensão do Natal celebrado em Grétio da vida de Francisco de Assis e toda a sua caminhada. Esta foi bem-vinda à irmã morte. Olha que ponto que chegou, né? Porque o conascimento estava nesse constante encarnar em direção à ressurreição, passando pelo presépio em Natal, passando pela cruz, passando pelos pobres, passando para os leprosos, né? Passando pelo crucificado. O menino se fez sorriso de eternidade para aquele todo inteiro em um corpo carne. Então o menino se revela, né? Lembremos das palavras do Papa Francisco no início de sua carta apostólica Admirabile Signum. O presépio é como um evangelho vivo que transvasa das páginas da Sagrada Escritura. Ao mesmo tempo que contemplamos a representação do Natal, somos convidados a colocar-nos espiritualmente a caminho, atraídos pela humanidade daquele que se fez homem, a fim de se encontrar com todo o homem e a descobrir que nos ama tanto, que se uniu a nós para podermos também nós unirmos a Ele. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus senão assumir aquilo que se é em Cristo, né? Aquilo que nos é prometido em Cristo. E isso passa pelo corpo, pela carne, pela vida concreta, né? No Natal em Grétio, a palavra saiu do texto, dos ritos e se fez memória vivente, viva. A vida, Deus mesmo, vida absoluta, se manifestou em sua essência, em seu patos originário, na vida dos homens e mulheres simples do povoado. A encarnação novamente se atualizava. Eu gosto muito de repetir essa ideia, né? Não existe Natal, não existe mensagem cristã sem atualização da encarnação, tá? E onde que ela se atualiza? Em nossos corpos, nas nossas vidas, né? Nós temos a liturgia eucarística para quê? Né? Para nos tornarmos aquilo que recebemos. E quando nós nos tornamos aquilo que recebemos, por graça de Deus, nós vamos para o mundo sendo outro Cristo, né? Na presença na família, no trabalho, na evangelização, né? Ou seja, a mensagem cristã não é uma mensagem que nega as realidades físicas, corporais, humanas, carnais, né? Nesse sentido nós estamos falando.
Pelo contrário, é justamente assumindo os desafios que a vida nos apresenta, acolhendo e tentando responder os desafios do mundo que não ama o amor, é que nós estaremos realizando novamente o Natal neste mundo. Muito bem, então para terminar, vou fazer uma pequena conclusão, espero que você tenha acompanhado até aqui. Então, o que disso tudo, desses vídeos todos que nós fizemos até agora? O que nós podemos dizer, né? Bom, nós vimos que a filosofia, né, esse refletir filosófico de Michel Henry, nos ajudou a esclarecer um pouco da realidade da encarnação do ser humano. Ou seja, somos seres encarnados, somente nós sentimos. Apresenta o homem e a mulher não como objetos, mas como corpo vivo, né, carne viva. Nós somos seres, os únicos, né, capazes de sentir, de ter uma carne, ou melhor, de ser carne. Aqui eu estou falando um único ser, que não estamos falando dos animais ainda, né? Porque o Michel Henry ele fez esse recorte, ser humano, né? Então, é justamente esta carne, esta vida concreta do Antônio, do Edson, da Elizabeth, do Carlos, do Marcos, né? Que Cristo assumiu. Assim, ver o menino é contemplar a kênosis de Deus em favor dos homens e das mulheres. Olhar o nascimento de Cristo é um constante convite para retornar para seu ato santificador da carne, de nossas necessidades e de nossas alegrias. É abrirmos a ação santificadora de nossa realidade humana, pois assim ele quis, ele fez e faz. Na celebração em Grétio, realizada por Francisco, nos recordou não apenas um simples fato religioso realizado pelo santo e os homens e mulheres daquela região, né? Ah, que bonito, ele fez um não. É bem isso não. Essa celebração está inserida em um percurso existencial, em uma realidade concreta, que foi desdobrando desde o seu primeiro toque, né? Desde aquele chamado, daquelas crises que ele passou preso em Perúdia, né? Do não entendimento da família, da rejeição de Assis, do encontro com o primeiro leproso, no sentido de abraçá-lo, né? O pobrazinho de Assis estava no constante nascer junto com Cristo, com o nascer com a carne de Cristo. Seja no contato com os pobres leprosos, seja com suas próprias limitações. Retomar neste tempo, né, de Natal e neste ano que nós lembramos os 800 anos do presépio vivo realizado por Francisco, é uma oportunidade, né, ímpar de nos lembrar mais uma vez do fato inaudito da encarnação e de nosso compromisso com o plano divino para com toda a humanidade. Se existe vocação, existe missão. Não se separa essas duas palavras, né? Quem é vocacionado, batizado, tem uma missão. Que a carne de Cristo nos lembre da carne dos nossos irmãos e irmãs que padecem e sofrem, desejosos de serem reconhecidos e resgatados, principalmente em Deus mesmo. Que possamos conascer com Cristo e com eles, né? Só é possível conascer com eles se nós conascemos com Cristo, favorecendo que eles também conasçam com Cristo. Né? Se nós vamos evangelizar e não somos conascidos, se nós não conhecemos, se nós não estamos nessa profundidade com Cristo, também nós não seremos capazes de evangelizar ou conascer, né, com eles e levá-los a Deus. Muito bem, espero que tenha ajudado vocês, tá? Qualquer coisa você volta nos vídeos. Desculpa aí a imagem balançando um pouco, mas eu estava aqui na fazenda e não tinha a câmera própria para gravar, mas acho que ficou bom, né? Ficou entendível aí para vocês. Gente, tudo de bom. Medite sempre sobre a encarnação, o Evangelho, principalmente nesse tempo de Natal. Se você está ouvindo depois, também vale a pena ficar aí um tempinho refletindo sobre a questão da encarnação. Paz e bem, Deus abençoe. Tchau e até uma próxima composição de vídeos, de reflexões aqui no canal. Abraço.